Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu review de Vinland Saga. É muito importante eu ressaltar que esse vídeo vai ter spoiler, mas eu aviso, tá beleza? Não precisa sair do vídeo, meu chapa, se acalma, homem, se acalma, isso é só um teste, tá certo? Eu vou avisar a partir de qual bloco eu vou colocar spoilers no vídeo, tá certo? Então pode começar assistindo aí, que vai ser meio que um vale a pena ver, tá certo? Inserido aqui, que eu vou falar um pouco da história inicialmente, sem utilizar de nenhum aspecto narrativo pra explicitar o que eu quero falar, tá beleza? Lembrando que você pode assistir esse anime pelo Prime Video ou até pelo YouTube mesmo, tá certo? Mas não fui eu que falei isso pra você. Não sou eu que vou colocar o link da playlist com Vinland Saga completa aqui no YouTube na descrição, tá certo? Não sou eu. Além disso, eu tô realmente pensando em comprar os mangás desse anime, porque a história tem algumas diferenças, sabe? Entre o anime e o mangá, mas principalmente pelo fato de que a Panini tá lançando uma edição deluxe. Só que o preço tá meio salgadinho, então talvez eu não compre. Dito isso, bora pro vídeo. Vinland Saga é um anime produzido pelo Witch Studio e no quesito animação e direção ele é simplesmente excepcional. Além da animação ser muito boa, o diretor soube dar a emoção certa a algumas cenas desse anime que ficam simplesmente épicas. Vinland Saga é um anime sobre vikings. Como nós já estamos acostumados com os estereótipos de histórias sobre os vikings, que são cheias de violência, sangue e muita ação, acho que você já sabe o que esperar dessa obra, não é? Esse anime tem muita violência, cenas de ação primorosamente animadas e detalhadas pelo estúdio, mas a melhor parte é que não são cenas de combate e mutilação simplesmente jogadas assim para você. Todas essas cenas fazem parte de um contexto. A presença da violência em Vinland Saga é muito importante. Importante porque ela assume um aspecto primordial na construção da sociedade em que se passa esse anime. O anime revela uma fetichização e uma glamorização da violência muito condizente para a época. Para um homem, desde sempre era ensinado que o sentido da vida era se preparar para a guerra e morrer nela defendendo seu país e o seu povo. Morrer em batalha significa que você teve bravura e honra. Além de que na cultura viking nós temos a questão religiosa, que morrer em batalha significava ser aceito em Valhalla, mas todos os homens e exércitos que são mostrados no anime tem essas questões básicas de bravura e honra, tá certo? E resumindo isso, a única forma de exercer sua masculinidade era sendo uma pessoa violenta e caminhar em direção à morte. Nem parece que hoje em dia a gente tem um bocado de macho que pensa que a única forma de provar que tem um pinto é carregando uma arma ou puxando briga por absolutamente qualquer coisa. O objetivo desse anime e de seus principais personagens é exatamente debater sobre essa questão. Será que a violência é a única forma de vida que você consegue seguir? Será que a violência vai te preencher, vai preencher tua masculinidade? Será que essa violência vai lhe trazer a real felicidade? Será que isso é realmente um objetivo de vida? Essas questões vão aparecer mais inclusive no mangá, já que os personagens são mais destrinchados. Não que o anime não faça isso, mas no mangá essas questões estão bem mais presentes por diversos elementos. E bom boy, aqui chegamos no ponto onde eu vou precisar contar algumas coisas sobre o anime, tá certo? Para explicitar meus argumentos. Então a partir desse bloco tem spoiler sim, então se tu acha que de alguma forma isso vai denegrir tua experiência com o anime, eu te agradeço muito por assistir o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever, e aqui a gente tem vídeo dia de segunda, quarta e sexta, boy, então valeu, velho. Eu acho que o ponto mais positivo dessa história é de como ela trabalha os personagens. As cenas de ação são ótimas, tem realmente muita ação durante o anime todo, tem uma história envolvente, mas o que realmente chama a atenção são os personagens e o quão bem desenvolvidos eles são. Eu vou começar falando do Canute. O Canute é apresentado pra gente no ápice da violência dentro do anime, onde literalmente nosso protagonista está no meio de uma guerra. É aí que o Canute começa a aparecer e revelar suas contradições com o mundo em sua volta. Ao contrário de quase todo mundo ao redor dele, o príncipe não gosta de violência, tanto pelo fato de ser um nobre e ter sido sim mimado a vida toda, quanto pelo fato da sua religião cristã que prega o amor. Mas o príncipe é a figura que mais destoante de todos ali apresentados. Ao contrário de todos, ele tem medo, ele é tímido e estranhamente é muito bonito. Ele tem traços delicados, cabelos longos e etc. No primeiro momento eu achei que ele fosse até uma princesa, sabe? Mas ele é um príncipe sim. Ele só serve pra mostrar, tanto na personalidade quanto na aparência, que ele é muito diferente de todos os brutamontes que estão ao redor dele. Só que isso muda com um ponto de virada. Aquele diálogo fenomenal entre o
Padre e o Príncipe, onde o padre apresentou a visão totalmente pessimista, o que era de se esperar, né, pelo fato do que as pessoas vivem e veem em meio àquela guerra, em meio àquela sociedade, sobre o conceito de amor e como Deus não permitiu que esse amor entrasse no coração dos homens. A partir disso, Canute passa a compreender tudo ao seu redor com o mesmo sentimento. Ele passa a ter esperança em si mesmo e não mais em um Deus que, segundo ele, abandonou os homens. Ele se torna um homem completamente motivado pela sua própria ambição e ganância de criar seu próprio paraíso na Terra, mesmo que signifique matar seu próprio pai. Mas para ele, os fins justificam os meios. Mais na frente no mangá, pelo menos, Canute vai perceber que todo o sangue em suas mãos que ele teve de derramar para conquistar seus objetivos, esse sangue volta para atormentar ele. Algo bem parecido com Macbeth do Shakespeare. E nós precisamos falar sobre Thorfinn, nosso não tão querido protagonista, que nem é tão protagonista assim. O trabalho que foi feito em cima do Thorfinn foi algo muito interessante. O personagem dele se inicia com mais um garoto viking que, por conta de praticamente tudo ao seu redor, sonha em se tornar um verdadeiro guerreiro, que significa, resumidamente, morrer. E aí somos apresentados a figura do pai dele, o Thors, um verdadeiro guerreiro que encontrou sua real felicidade cuidando da sua família e da sua vila, distante de todas essas guerras as quais ele adorava antigamente. Thors provavelmente tinha o mesmo sonho que o seu filho na infância, e ele realizou esse sonho. Ele se tornou um dos maiores guerreiros daquela época, e quando ele conseguiu isso, no meio de uma batalha em alto mar, ele decidiu simplesmente fugir disso tudo, porque ele viu que todo aquele sangue, toda aquela honra e toda aquela bravura não preenchiam. Ele percebeu que ele só estava caminhando para a morte com os próprios pés. Então decidiu abandonar tudo e fugir de toda essa violência. Até que ele é emboscado juntamente com todos os homens de sua vila. Thors estava disposto a ir à guerra sozinho para poupar a vida de todos de sua aldeia. Mas no caminho ele acabou encontrando sua morte. Mesmo durante uma emboscada, Thors utiliza apenas seus punhos para nocautear seus adversários. Ele renegou completamente a violência e a morte que ela trazia, mas mesmo assim recebeu a visita dela. Uma cena belíssima com foco no pai que morre em pé, tendo protegido quem ama como um verdadeiro guerreiro, e aos seus pés, seu filho. Após a morte de Thors, o sentido da vida de Thorfinn se torna matar Askeladd. Ele come, bebe, treina e literalmente vive para isso. No início dessa jornada, o jovem é apresentado a uma chance de apunhalar seu inimigo enquanto ele dorme, mas ele decide nesse momento que isso não é o jeito certo de acertar as contas. Ele prefere fazer isso com honra, uma atitude admirável para uns, mas que acabou lhe custando o seu próprio sentido de vida. Já imaginou como é perder o sentido da tua própria vida? A honra de um guerreiro realmente vale isso? Cada um joga do jeito que quiser. Após isso, temos uma cena espetacular do Thorfinn tirando sua primeira vida. Uma cena marcante que traçou o primeiro passo pro fundo do poço do personagem. A partir daí, o Thorfinn passa a acompanhar o Askeladd e fazer parte do seu bando, mantendo sempre sua necessidade de vingança. Mas tem uma coisa que no anime não é tão presente quanto no mangá. Durante o percurso, não só de atacar outros exércitos, mas vilas de pessoas comuns matando mulheres e crianças, Thorfinn começa a apresentar traços de uma personalidade própria, que não seja moldada simplesmente na vingança. Mas como foi mostrado no anime, naquela cena da praia, tudo isso muda quando ele se lembra do seu sentido de vida, que é se vingar pelo seu pai. Dando uma opinião aqui bem pessoal sobre o Thorfinn no anime, a história acompanha ele, mas na maior parte do anime, quem toma as decisões que realmente impactam nessa história é o Askeladd. O Thorfinn passa a ser manipulado como uma criança durante o anime todo. Ele não teve força suficiente para fechar o ciclo de ódio pela morte do seu pai e seguir em frente. Thorfinn alimentou cada vez mais o seu ódio, alimentou tanto que acabou se cegando para o fato de estar sendo sempre manipulado. Eu senti empatia pelo Thorfinn, principalmente no início do anime, mas depois ele se tornou um personagem monótono que é movido apenas por anseio de vingança e acaba perdendo sua personalidade nesse processo. Mas finalmente chegamos na hora de falar do meu personagem preferido desse anime, o Askeladd. Personagem favorito porque dentre todos que foram apresentados, ele foi o melhor construído e aproveitado nessa temporada, pelo menos. Chega um certo ponto do anime que você passa a acompanhar o Askeladd e não mais o Thorfinn. A primeira impressão que nós temos dele é um conceito vilanesco pelo fato dele ter matado o Thors. Porém, com o tempo, vamos vendo que Askeladd é só mais um fruto desse sistema totalmente violento e que tem suas próprias ambições, assim como qualquer homem ali. A diferença é que ele é inteligente e sabe utilizar
utilizar o sistema contra o próprio sistema. Askeladd e a mãe passaram uma parte da vida morando no estábulo, pelo fato dele ser um bastardo e a mãe dele ter sido excluída da sociedade por conta disso. Mas mesmo assim, na época que ele vivia com a mãe, ele era simplesmente feliz. Ele sentia amor e a única ambição dele era cuidar da própria mãe. Até que o pai dele vai lá e faz aquela cena, não é? A partir daí o Askeladd, assim como Thorfinn, passa a viver em busca de vingança, em busca de uma morte, em busca de derramamento de sangue. A diferença é que Askeladd tem uma ambição muito maior que seu senso de honra ou algo do tipo. Se o sentido da vida dele é matar o próprio pai, que seja da forma como for, ele só quer concluir isso. 狙いは2つ。親父の油断と遺産の相続権だ。 Então Askeladd encontra Canute. Por ter habilidade ou crença de que pode definir o caráter de qualquer pessoa apenas olhando em seus olhos, ele define que Canute será aquele que realizará seu sonho e o sonho de sua mãe. A paz, trazer a paz para o seu povo. E da mesma forma como matou seu pai ou como matou Thor, Askeladd não liga para os meios, ele só quer chegar ao fim. O peso da consciência de ter feito algo desonroso é muito menor do que o peso da consciência de não ter concluído seu objetivo. Quando eu tô falando de objetivo, eu não digo uma simples meta de vida, eu quero dizer que literalmente pro cara, aquilo era a maior ambição que ele tinha na vida. Seja vingar o homem que fez sua mãe morar na sarjeta ou trazer paz pelo seu povo. Baita, né, boia? Daí chegamos na minha cena favorita desse anime, a última luta entre Thorfinn e Askeladd. Askeladd tinha acabado de matar com honra seu melhor amigo e companheiro de batalha, e mesmo assim decide dar mais uma chance a Thorfinn em uma luta. Quer dizer, um massacre. Thorfinn é derrotado apenas pelas mãos de Askeladd, enquanto ele falava o que todos já sabíamos, que Thorfinn ficou cego de ódio e sede de vingança e acabou não percebendo que estava apenas cometendo o mesmo erro ao longo dos anos. Assim como uma criança. Thorfinn tinha ficado mais forte, mais habilidoso e mais rápido contra qualquer oponente, mas contra seu tutor, ele continuava sendo apenas uma criança. 俺の親父だ。小僧。 Eu queria finalizar esse vídeo falando sobre o episódio final do anime. Vinland Saga termina primorosamente com uma cena belíssima, como era de se esperar. Askeladd mais uma vez conseguindo o que quer, mas dessa vez ele sabe que o preço a se pagar é a sua própria vida. Porém é um preço justo para realizar seu sonho e o sonho de sua mãe, colocando quem realmente irá trazer paz no poder. Sua morte é totalmente orquestrada por ele mesmo. Canute e Thorkel entendem no mesmo instante o que estavam em jogo ali e embarcam na cena. Porém, temos a chegada de Thorfinn. Ver Askeladd morrendo em seus braços equivale a ver todo o sentido de sua vida desmoronar. Tudo o que ele buscou durante todos esses anos está indo embora diante dos seus próprios olhos. Ele termina essa história sem vingança e sem sentido para sua vida. E as últimas palavras de Askeladd para Thorfinn são: o que você vai fazer agora? Durante alguns instantes temos acesso à visão de Askeladd olhando para Thorfinn nos seus últimos momentos. E as últimas palavras que ele fala para Thorfinn ecoam para nós mesmos, os telespectadores. Passamos o anime inteiro esperando o embate, a vingança, o derramamento de sangue entre os dois de forma honrosa, mas a gente não vai ter nada disso. E a culpa é de quem? Você que esperou demais ou as pessoas que fizeram de menos? Vinland Saga é um anime espetacular e possui uma história muito bem trabalhada, mas não abandona em nenhum momento cenas de luta fantásticas. Pra mim, acho que o anime deixou uma mensagem muito positiva para todos, mas principalmente para nós, homens, que violência só gera violência e uma hora esse ciclo tem que parar. Tá. ガキはこれだから参るぜ。 E é isto, chegamos ao fim de mais um vídeo ensaio, tá certo? O vídeo ensaio que tem toda quarta aqui no canal. Eu coloquei até minha blusa bonitinha pra gravar esse padrão de fim de vídeo, tá bom? E lembre-se que nem só de vídeo ensaio vive esse canal, tá bom? Dia de segunda a gente tem um videozinho mais simples, um vídeo react, ou vale a pena ver sem spoilers, tá bom? E na sexta nós temos gameplays, hein? Novidade aqui do canal que você não pode ver. Nesses dois vídeos a gente tem a minha carinha bonita, minha carinha de chibata, tá bom? Pra você ficar vendo também. E nos vídeos da quarta não tem a minha carinha, porque o foco é mesmo a informação, a edição, o assunto pelo qual eu estou falando. Então não tem necessidade de
isso aqui. E como sempre, isso que você acabou de assistir se trata do vídeo ensaio, tá bom? Onde eu ensaio argumentos para demonstrar meu ponto de vista. Não tô vendo esses argumentos como verdade, tá bom? Eu sempre coloco aqui embaixo vídeos os quais eu posso ter tirado informações para constituir esse roteiro que você acabou de ver em vídeo, tá bom? E falando em roteiro, uma novidade é que temos o Linktree do canal, onde você vai ter acesso a outros links, dentre eles as outras redes sociais aqui do canal, o Facebook e o Instagram, ter acesso a uma página no Drive, onde tem os roteiros escritos, entendeu? Para caso você tenha interesse, e também tem, alguns deles tem a fotinha do pré-roteiro, né? Que são esses rabiscos que eu faço antes de escrever o textão. E até meu portfólio tem nesse Linktree, tá ligado? Tá? Caso você queira me empregar, tá bom? Tá bom? Me empregar, tá bom? Se tu curtiu, se inscreve, mano. Se tu curtiu, deixa o like, bom. Então, valeu, é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e